vamos falar de exercício físico, vamos falar um pouquinho aí de exercícios físicos em casa e em segurança. E para ilustrar, a nossa repórter Eliane Munique foi aí trazer grandes informações já através de um VT. Acompanhe. Em tempos de isolamento social, muita gente deixou os exercícios físicos de lado. Mas se exercitar dentro da própria casa pode ser uma ótima opção para continuar com a saúde em dia. Se você fizer atividades físicas regulares dentro do limite do seu corpo, você vai conseguir ter um metabolismo. E esse metabolismo vai fazer com que você perca peso, que é um dos grandes objetivos dessa pandemia, que todo mundo só está comendo, né? E ao mesmo tempo você está ativando todos os seus músculos na produção de mais músculos e ativando os seus ossos na produção de mais ossos. É comprovado através de estudos que a prática da atividade física proporciona melhora na qualidade de vida. E hoje, cada vez mais, as pessoas têm tomado essa consciência. Você nota que as pessoas estão começando a ter um pouco mais de sanidade e redescobrir a atividade física. Por quê? Porque está começando a transformar elas na parte mental. Estou dentro da minha casa, não posso sair e você tem que se movimentar, você precisa de movimento. Então, eu acredito que uma certa porcentagem começou a fazer atividade física em casa, mas a gente ainda tem o ar livre que pode ser, né, você pode se distanciar das outras pessoas, procurar horários distintos para fazer atividades como caminhadas e corridas também, né? São benefícios tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. O sedentarismo, a ociosidade leva a pessoa a ter depressão, sentimentos negativos, ansiedade, falta de sono. E com certeza a atividade física, ela ajuda a melhorar essas sinapses, essas ligações nervosas e consequentemente melhora essa depressão, essa ansiedade e até mesmo o sono dos pacientes. É preciso ter em mente que cada um tem seus limites e a orientação de um profissional é imprescindível. Então você tem à disposição uma gama de profissionais que podem ser contactados a qualquer momento e podem te ajudar, dizer em qual período que você vai se adequar melhor, se a tua atividade é de corrida, se você pode exceder um pouco essa atividade, um pouco mais pesada, e um treinamento em casa, talvez, quem sabe, né? Independente de isolamento ou não, mantenha a prática regular de atividade física. Pegue um saquinho de arroz, um saquinho de feijão de 1 quilo, caminhe no seu quintal. Se você mora num apartamento, suba e desça as escadas algumas vezes, procure caminhar isoladamente, respeitando os limites de isolamento no seu playground. Vá para algum parque público aberto, mantendo o distanciamento social, evitando aglomerações e faça algum tipo de caminhada ou de algum tipo de exercício, principalmente os alongamentos. Isso aí, você já pôde ver o quão é importante aí fazer os exercícios físicos, se manter aí saudável, que é o mais importante. Dr. Thiago Fux já está aqui conosco. Muito obrigada, doutor, por ter vindo, aceitado o nosso convite de falar um pouquinho dos exercícios físicos em casa. A gente sabe hoje aí, por questões do mundo, né, estamos vivendo uma fase diferente do mundo com essa epidemia e cada vez mais a gente está dando importância para a necessidade da prática regular de atividade física. Desde muitos anos a gente sabe que cuidar da saúde diariamente é uma soma, né? Você não tem que ficar saudável por um dia, você tem que ter uma saúde que você vai construindo desde a infância, aquela preocupação das mães com alimentação, atividades físicas e tudo com as crianças. Então a gente sempre soube que a alimentação e o cuidado da saúde, das doenças foi importante, mas há vários anos a gente sabe que a atividade física regular ela é fundamental para a manutenção da saúde. Então, assim, o que a gente percebe é que nesse momento cada vez mais as pessoas têm a necessidade, tanto física quanto clínica e, vamos dizer assim, social da prática da atividade física. E mudou um pouquinho agora com essa questão do isolamento e da disponibilidade de locais para praticar atividade física.
Com não certeza. não é mais só a importância estética. O exercício Isso. físico, acredito que as pessoas cada dia mais têm se conscientizado que não é só a questão da estética, de ter um corpo agradável, de ter ali o peso na medida, não é só essa preocupação estética, mas sim a maior preocupação é que os exercícios regulares trazem uma ótima saúde a médio e a longo prazo, não é, doutor? Com certeza. A gente tinha antigamente o atleta, Sim. que praticava, o atleta que vive do esporte. A gente tinha aquela pessoa que procurava muito a questão estética, como você disse, mas hoje a grande maioria busca saúde. Exatamente. Saúde física, saúde mental, e o esporte, além disso, ele traz muito uma questão também de relacionamento, né? Exato. Hoje muitas pessoas vivem ligadas a um tipo de esporte, hoje uma atividade muito frequente aí são caminhadas e corridas, por exemplo, que não depende de muita coisa, não depende de uma academia, não depende de um parceiro, e sim dos colegas ou do próprio tênis na rua. Então, eu acho que fundamental, tanto fisicamente quanto emocionalmente e socialmente, a prática da atividade física, e sempre regular, não é um dia por mês. Exatamente. E é o que a gente tem que prestar bastante atenção, porque começo de ano tem sempre aquelas promessas de um ano mais saudável, e agora é hora de realmente, olha, vou cuidar da minha saúde. A gente viu aí, como o senhor mesmo já citou, a gente passou aí por um ano difícil, onde nunca foi tão falado que ter uma saúde realmente cuidada, aquela saúde que realmente você pensa em todos os detalhes, se fez tão importante em meio aí a toda essa questão do Covid-19. Então a gente sabe que cuidar da saúde é muito importante. Mas, como o senhor também comentou, a respeito de que fazer os exercícios físicos, a gente precisa também ter a segurança. Porque se a gente está falando de saúde, a gente está falando de um exercício físico que nos traga benefícios e não malefícios. E muitas pessoas estão fazendo exercício em casa, estão fazendo exercício, como citou, uma caminhada com colegas. O que seriam as dicas importantes para que essas pessoas possam fazer os seus exercícios com ali total saúde? Bom, sempre começo de ano as pessoas tentam mudar sempre para melhor, né? E a prática da atividade física é com certeza uma das questões fundamentais hoje no começo do ano. Então é importante que você vá fazer o exercício e que você tenha segurança para isso, tanto física quanto clínica, que eu vou dizer. Então é importante que as pessoas saibam que cada pessoa tem uma tolerância física, cada pessoa tem uma condição de saúde. Então, primeiro ponto, se você vai iniciar atividades físicas, você precisa entender e saber se você tem uma condição de saúde adequada para praticar atividades físicas, principalmente atividades físicas um pouco mais intensas, como um esporte, como uma corrida, por exemplo. Então, eu sempre indico que as pessoas com um pouco mais de idade, ou que tem alguma questão clínica, que tem um problema de cardíaco, que tem uma alteração de pressão, tem um diabetes, por exemplo, primeiro eles vão a um clínico, a um cardiologista, a um médico especializado, para ver se essa pessoa tem uma condição de saúde boa para praticar a atividade física, para que isso aí não te traga problemas, certo? E uma questão fundamental no retorno ou no início das atividades físicas é respeitar o próprio corpo, respeitar o limite do corpo. Então, se você é uma pessoa sedentária ou ficou um tempo sem praticar as atividades físicas, é importante que você comece devagar, comece com um exercício mais leve, um exercício com tempo de duração mais curto. Por exemplo, se você vai começar a fazer caminhadas, comece com 20 a 30 minutos, numa velocidade leve, 2 a 3 vezes por semana. Isso existe um tempo de adaptação da parte muscular que é fundamental para não gerar lesão, né? Uma outra coisa super importante é pratique atividades físicas sobre orientação de um especialista. Hoje nós temos aí diversas maneiras de ter orientação de um especialista, né? Existem os educadores físicos, os fisioterapeutas, os personal trainers, pessoas que são especializadas na orientação do exercício físico específico para cada pessoa. Com certeza a atividade física de uma mulher de 20 anos é muito diferente de uma mulher de 65 anos. Então isso é fundamental, essa individualização, para não trazer problemas, né?
E a gente sabe que tem também, como você falou, alguns aplicativos hoje, né? A gente tem aí vários aplicativos que vão dizendo, faça isso, faça aquilo, a questão dos exercícios físicos, o que isso pode trazer de perigo justamente nesse ponto que você falou, a respeito dessas diferenças. Eu acho que o mundo digital ele está facilitando e permitindo acesso a muita informação para as pessoas. Porém, existem diversos programas de atividades físicas, até, vamos dizer assim, individualizados, personalizando um pouco a sua característica física, se você é um iniciante, um moderado ou um avançado, se você é uma pessoa jovem, de meia idade ou de uma idade mais avançada. Porém, a nossa preocupação como médico, eu como especialista de joelho e quadril, o que eu vejo muito é que as pessoas normais, elas não têm um conhecimento específico sobre essa questão do tempo de progressão da atividade física, do limite da mobilidade necessária, das suas restrições físicas que cada um tem. Então, o que eu observo é que muitas vezes a atividade física sem supervisão ou sem orientação de um profissional, ela pode te gerar lesões, principalmente lesões articulares, né? Aquelas lesões que vão se acumulando com o passar do tempo, como os desgastes da cartilagem, artrose, ou aquelas lesões por um uso do corpo sem uma preparação prévia, que é uma das lesões mais frequentes e uma das queixas principais no consultório de ortopedia são as inflamações, as tendinites, que na maioria das vezes são o quê? São sobrecargas, utilizações excessivas de uma articulação, de um músculo não preparado. Isso causa uma sobrecarga e isso gera uma dor e uma lesão. E o problema de gerar essa lesão é que ela vai te causar os sintomas, ela vai te causar vamos dizer, uma piora na qualidade de vida e muitas vezes para tratar essa lesão você tem que tirar o paciente da atividade física, que não é o desejo. Então é muito, muito importante individualizar o programa de exercício e respeitar o seu limite. Cada pessoa tem uma característica física diferente, então isso aí é fundamental e uma das principais dicas é conheça o seu próprio corpo, conheça o seu limite e o que é adequado para você. Acredito que foi como você mesmo deu essa sugestão. Comece devagar. Não, às vezes as pessoas elas querem aí tirar todo o atraso, todo ali o seu sedentarismo. Ah, não, agora comecei o ano e aí vai com toda aquela força para uma academia ou até mesmo para uma caminhada. Então nada melhor do que começar devagarzinho e ir preparando o organismo para poder ter esse exercício e sim, fazendo o melhor para ela. Agora, se essa pessoa vai e começa esse exercício e tá com muita dor, porque é o que a gente mais ouve falar, ah, não tô conseguindo andar, eu sempre passo por isso, quando me mudam o treino, eu fico assim, quase parecendo uma pata para andar e para sentar, isso acontece com todo mundo. E o que muita gente faz é ir atrás de um remedinho, né? Um relaxante muscular, que eles acham que vão melhorar ali, um analgésico, um gelzinho, um sprayzinho, um chazinho. O que isso pode realmente ajudar ou atrapalhar no exercício, no resultado do exercício até mesmo? Sim. Primeiramente, o que eu explico muitas vezes, até para os próprios amigos, né? Sim. A gente, como médico, acaba sendo referência dos amigos, eles perguntam, Sim. olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu tô com uma dorzinha assim. Primeiro, dor é um sintoma. E a dor é um sinal de alerta, nada mais do que o sinal de alerta que alguma coisa não está boa no corpo. Então, eu tento explicar que existe a dor normal da atividade física e a dor que preocupa. Qual que é o sinal de alerta que aquilo ali não está legal? Bom, a dor da retomada da atividade física, muitas vezes ela é uma dor leve, uma dor muscular que vai acontecer aí 24, 48 horas depois da atividade física, mas é uma dor extremamente tolerável, geralmente é uma dor muscular que não precisa de remédio e que após 2 a 3 dias ela tem que melhorar. Se você faz uma atividade e isso lhe gera um sintoma de dor, que você precisa de remédio, que você não consiga caminhar direito, tenha dificuldade de movimentar aquela articulação, que te perca a mobilidade, que você percebe que você faz aquela atividade física e no dia seguinte você não consegue caminhar,
você não consegue fazer as suas atividades em casa, você tem dificuldade de dirigir para o trabalho, você está se limitando, isso é um sinal de alerta, que isso deve ser avaliado. Por quê? Porque a gente sabe que o diagnóstico o mais precoce possível sempre traz um tratamento mais fácil, menos traumático, menos doloroso e com melhor resultado. A automedicação é uma questão muito complicada, porque vamos tomar um remedinho, um anti-inflamatório, às vezes você está melhorando uma dor que talvez não fosse tão importante, mas pode te prejudicar num outro lugar, por exemplo. O anti-inflamatório, que é um dos remedinhos mais utilizados aí no mundo, existe diversos nomes para isso. Para uma pessoa, por exemplo, que tem um problema de gastrite, para uma pessoa que tem um problema de rim, às vezes nem sabe, pode trazer uma consequência muito grande. Então, assim, eu sempre falo, se você tem uma dor, um sintoma que em 24, 48 horas não melhore, ou que essa dor realmente precise de uma medicação para você fazer as atividades do dia a dia, é fundamental que você busque uma avaliação de um especialista, porque dor não é normal, as pessoas têm que viver sem dor. Se você tem uma dor, procure por que você tem essa dor para tentar ter um tratamento e não precisar de remédio. O remédio não é uma cura nem um tratamento ideal. O remédio é uma droga, como qualquer outra, que tem um lado bom e um lado ruim. Todo remédio tem um efeito colateral. Né? Exatamente. E a questão do exercício físico, que a gente fala dos alongamentos. Às vezes essa pessoa que está em casa, ela está parada há muito tempo e ela começa a sentir muita dor nas costas, sente muita dor para levantar, para quando está dormindo, dorme, parece que passou um trator em cima dela, em vez dela ficar melhor, ela acorda pior. E às vezes ela precisa, acho que, de um alongamento. Ah, não, vou começar a alongar, vou começar aqui com os alongamentos para ver se melhora. É realmente indicado que essa pessoa faça uns alongamentos, até mesmo seguindo esses aplicativos, mas seria alguma coisa de bom para o organismo? Vamos lá. Alongamentos antigamente eram extremamente visados e indicados para todo mundo, tanto que chegou a um ponto de um excesso de alongamentos. Hoje se considera alongamento muscular uma parte fundamental na atividade física. Por quê? Porque alongar é importante, porém as pessoas, mais uma vez, têm comprimentos musculares e mobilidades diferentes. O alongamento muscular é diferente da mobilidade articular. E muitas pessoas acham que você fazer alongamento é, por exemplo, você querer ganhar amplitude de movimento, é você querer esticar o cotovelo ao máximo, levantar o ombro em cima da cabeça, dobrar o joelho ao máximo. Isso, na verdade, não é alongamento, isso é mobilidade articular. O alongamento muscular são aqueles exercícios que você tensiona o músculo buscando ganhar relativamente um comprimento. Então, hoje, domiciliarmente, a gente indica para principalmente pessoas assim acima dos seus 50, 60 anos, que diariamente eles façam uma rotina de exercícios de alongamento, principalmente da parte da coluna lombar e da musculatura glútea e das pernas, que são os músculos mais exigidos do dia a dia. Por quê? Tem músculos fundamentais, né? Os músculos que a gente tem que usar para caminhar, para andar, para sentar, como os músculos do abdômen, da coluna lombar e das pernas, são exigidos diariamente. E eles ficam realmente mais contraturados. Então, a prática desses exercícios de alongamento, ao qual você, vamos dizer assim, destrava o músculo, você solta, são muito importantes diariamente. Mas lembrando que você não precisa se tornar um atleta ou um contorcionista de circo, né? O excesso de alongamento também traz lesões. O excesso de alongamento traz ruptura do tendão, ruptura do músculo. O excesso de alongamento forçado que causa dor, ele traz inflamação do tendão. Então, quando você faz esses exercícios, mesmo orientados pela internet, por aplicativos, respeite o sintoma. O alongamento tem que dar aquela dorzinha chata, mas não tem que dar uma dor que te machuque depois do alongamento. Então é simplesmente não queira exceder o limite e o alongamento é progressivo. Você vai ganhar alongamento muscular
durante meses e não durante semanas e nem dias. Exatamente. Dr. Thiago Fux, muito obrigada, ortopedista, especialista em cirurgia de joelhos e quadril, veio falar com a gente um pouquinho a respeito dos exercícios físicos em casa com segurança. Então, fica aí ligadinho em todas as dicas e faça da melhor forma. Obrigada, doutor, pela sua presença, que Deus abençoe. Muito obrigado a participação. E que a minha dica a todos é pratique atividades físicas regularmente sob orientação. Isso com certeza vai melhorar a qualidade de vida de todos, né? Tanto emocionalmente quanto questões físicas. E sempre busque informações de qualidade, isso é super importante, que a informação está disponível aí hoje no meio digital, isso é fundamental.